Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui no nosso canal, você que está fazendo essa experiência conosco, você que está caminhando com a gente. Ontem eu pedi para que deixasse nos comentários, né? Quanto tempo você já está acompanhando a gente ou se você está chegando agora. Hoje eu vou te pedir para você deixar nos comentários o que mais está te agradando. Já ia falar o que mais está te gostando, a cabeça às vezes buga. O que mais está te agradando, o que você mais está gostando aqui no nosso canal. Para ajudar também a gente a melhorar, né? Assim, de repente você pode dizer, isso tem o que você está gostando e o que também pode melhorar. Deixa sua dica aí no canal, vamos interagir um pouquinho para a gente poder melhorar e fazer algo que seja bom para todos, né? Das nossas partilhas. Deixa uma sugestão, alguma coisa dos nossos comentários aí. Aqui embaixo tem a caixinha aí do negócio do comentário, acho que é mais ou menos assim. Aí você pode deixar o seu comentário aí também no nosso vídeo. Não esquece, né? Como a gente já vem falando sempre, já tem os iconezinhos aqui que você já viu, mas você não deixa de curtir, de comentar e também de seguir o nosso canal. Se você quiser, compartilha também com alguém, para alguém também fazer essa experiência com a Palavra de Deus. Bem, hoje nessa quinta-feira, nós vamos ver que São Paulo, ele está preso, e aí ele tá preso na cadeia, e aí ele é levado ao Sinédrio. No Sinédrio estão os saduceus e os fariseus, que eram dois grupos de pessoas influentes naquela época, que resolviam as coisas. E São Paulo, como era muito inteligente, muito cheio de Deus, ele vai usar as palavras acertadas para resolver aquela história. O que acontece? Os fariseus e os saduceus eram judeus, mas tinham convicções diferentes, tinham convicções distintas sobre alguns assuntos. Então São Paulo vai chegar, auxiliado pela graça de Deus, pelo dom da sabedoria, pela inteligência, ciência, impulsionado pelo Espírito Santo, ele vai usar as palavras certas para falar também com aqueles homens e para alcançar aquilo que ele quer, ou seja, para que ele não seja trucidado e não seja condenado. Por quê? O desejo de Paulo vai ser, a partir de agora, ir a Roma. Então ele não pode ser condenado pelo Tribunal de Jerusalém. Ele precisa conseguir que ele vá a Roma, porque é isso que nosso Senhor vai começar a pedir a ele, que ele vá a Roma, porque em Roma ele vai dar o grande e maior testemunho de nosso Senhor. Então São Paulo, vamos ver que ele vai usar as palavras acertadas, ou seja, ele não desperdiça palavras. Muitas vezes na nossa vida, a gente desperdiça palavras, a gente fala coisas à toa, a gente fala besteira, a gente fala o que não deveria falar, a gente fala em horas inoportunas. Por exemplo, às vezes tem coisas maravilhosas que devemos falar, mas às vezes falamos em horas inoportunas, então é como se tirássemos pérolas aos porcos, porque a pessoa não está preparada para escutar aquilo ainda, não é tempo de falar aquela palavra. Por exemplo, quando a gente pensa num recém-nascido, a criança recém-nascida, ela vai ser alimentada pelo leite materno e tem as fórmulas, né, para os primeiros dias, fórmulas para o primeiro mês, depois a fórmula vai evoluindo. E às vezes também na vida espiritual as pessoas estão no leite materno. Então eu não posso querer enfiar arroz e feijão na goela da pessoa. Porque a criança, o bebê, se você enfiar arroz e feijão na goela dele, ele não tem capacidade para digerir aquilo. Então vai fazer mal para aquele organismo. Assim também, como às vezes uma palavra que é muito boa, porque arroz e feijão são muito bons, mas para quem está pronto para comer. Às vezes uma palavra muito boa, num momento inoportuno, pode ser pior. Então a gente vai ver esse exemplo de São Paulo, que usa as palavras oportunamente. Ele não fala ao léu, mas ele usa as palavras de acordo com o impulso do Espírito Santo, com a sabedoria de Deus, com discernimento, sobretudo. A gente precisa ter discernimento para fazer as coisas de Deus. A gente não pode atropelar, passar na frente de Deus, mas tem que esperar o tempo de Deus, o tempo oportuno, o tempo para fazer, o tempo real e verdadeiro para poder realizar todas as coisas. E aí a gente vai ver que estava todo mundo contra Paulo, os saduceus e os fariseus. Mas acabou que eles ficaram um contra os outros. Por quê? Porque o mundo ele é confuso. O que eu quero dizer com isso? Que no mundo as pessoas têm opinião pessoal. E na igreja nós temos a opinião e seguimos a vontade de Deus. Então isso é distinto, porque quando você está num lugar, às vezes você está numa roda de amigos, que cada um tem uma opinião sobre um assunto. E aí começam a falar, a igreja é isso, a igreja é aquilo, eu acho isso, eu acho aquilo. As pessoas muitas vezes mundanas, que não conhecem a igreja,
vão falar da sua opinião pessoal e das suas convicções pessoais, até das suas experiências frustradas, dos seus problemas. Só que eu e você não falamos das nossas opiniões pessoais em relação à igreja. Nós falamos aquilo que a igreja é, que nós conhecemos de verdade, aquilo que é a verdade da igreja que está no catecismo. Então, quando nós não podemos ser pessoas que vivem de convicções pessoais, mas vivemos da palavra e daquilo que Deus nos oferece, daquilo que Deus nos apresenta. Essa deve ser a verdade da vida cristã. E foi nisso que Paulo jogou, porque ele conseguiu colocar eles um contra os outros, porque sabia que tinham convicções pessoais, eles não tinham unidade, porque o bem da igreja e o maior dom da igreja que o Espírito Santo deu a nós é a unidade, que todos sejam um, né? Até o lema do nosso cardeal, né? Nosso querido Dom Orani, #saudade. Então, que todos sejam um. O maior dom da igreja é a unidade. E o mundo, ele não tem unidade. Por isso que tem guerra, por isso que tem briga, por isso que tem conflitos. Porque não há unidade. Há pensamento em si mesmo, há egoísmo, há vontade pessoal. Agora a igreja vive de uma vontade única, que é a vontade de Deus. Então essa é a diferença entre a igreja e o mundo. O mundo vive de parcialidade, daquilo que agrada. E nós vivemos da vontade de Deus. Então existe uma diferença aí. Eu não vivo do que me agrada. Eu não faço só o que me agrada. Porque se eu fizesse só o que me agrada, eu não faria muitas coisas que eu tenho que fazer. Mas eu preciso fazer aquilo que agrada a Deus, que é a vontade de Deus. Que é amá-lo sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o meu próximo também. Amar aqueles que às vezes não me dão motivos, às vezes aqueles que, sabe, que não tem por que eu amar, que eu não deveria amar. Mas é assim que nós devemos fazer e viver. E aí, para terminar, Nosso Senhor vai dizer para Paulo, né? Tenha ânimo. Esses dias, acho que segunda-feira, ou foi por esses dias aí, Nosso Senhor disse para Paulo, tenha ânimo, porque eu estou contigo. Hoje ele vai dizer, não que eu estou contigo, porque Paulo já sabe, já passamos dessa etapa. Tenha ânimo, porque eu estou contigo. Paulo já sabe. Agora Nosso Senhor vai dar um passo a mais. Tenha ânimo, porque você já me deu testemunho em Jerusalém, agora vai me dar testemunho em Roma. E aí, a gente precisa partir do pressuposto aqui, que Nosso Senhor está dizendo uma coisa muito importante para Paulo. Porque dar testemunho, a palavra testemunho, né, é a mesma palavra de martírio. Então Nosso Senhor está dizendo, você já está sendo martirizado por mim em Jerusalém, agora vai ser martirizado em Roma. Que vai falar do final, né? Já está nos finalmente da vida de São Paulo, né? Então Nosso Senhor vai dizer para ele, você vai ser martirizado em Roma. E esse é o chamado de Deus. Tenha ânimo, seja feliz com o seu martírio, seja feliz com a perseguição, seja feliz com o sofrimento, porque eu estou contigo, porque você está sofrendo o que eu sofri, você está passando por o que eu passei, você está fazendo o caminho que eu já fiz. Então, e é o melhor e mais perfeito caminho e único que vai levar ao céu. Então tenha ânimo, porque você está no caminho. E aí nós podemos pensar, existem dois tipos de martírio. O martírio de sangue, que foi o mais predominante no início da igreja. No início da igreja, nos 2 primeiros séculos, sobretudo, até o 3º, 4º século, assim, mas aí já começou a diminuir no 3º e 4º século. Mas nos primeiros séculos, 1º e 2º, sobretudo, tinham muitos martírios de sangue, que era o derramamento de sangue, queimado vivo, triturado pelas feras, devorado, né, pelas feras, degolado, lançado na chama, no óleo fervendo, né? Queimado no fogo, tudo isso. Mas hoje nós vivemos um martírio que é chamado martírio branco. O que significa o martírio branco? Que nós não derramamos o sangue, mas também oferecemos os nossos sofrimentos a Deus. Então esse é o martírio que somos chamados. O martírio ele não acabou, o tempo do martírio ele não passou, mas hoje ele tem uma nova modalidade, que é quando eu faço um silêncio por amor a Deus, que é quando eu não discuto em uma situação, que é quando eu choro sozinho às vezes de raiva no meu quarto para não ter uma briga maior, quando eu mortifico meu corpo através do jejum, através das mortificações. Tudo isso são os martírios brancos que devemos viver hoje. E essa é uma forma de testemunhar o Senhor. Eu testemunho o Senhor também no meu sofrimento. Eu testemunho o Senhor na minha dor. Eu testemunho o Senhor nas minhas lágrimas. Eu testemunho o Senhor na minha perda. Quando eu passo junto com Ele. Então, quando eu passo meu sofrimento, minha dor e minha perda junto com o Senhor, eu estou sendo um mártir. Eu estou vivendo o meu martírio. Não um martírio de sangue, mas um martírio branco. Mas um martírio por amor a Jesus.
não negando a minha fé, não me revoltando contra Deus no sofrimento, mas me unindo e passando com Ele naquele sofrimento. Então eu estou sendo um mártir dos dias de hoje. E por fim, nós vamos ver que eu falava esses dias aí um tempo atrás sobre a intercessão profética, né? Nós vamos ver Jesus fazendo isso hoje, porque Ele vai dizer: Pai, eu te rogo por esses que tu me deste, mas rogo também por aqueles que vão acreditar em mim. Então Jesus já está rezando e intercedendo por aqueles que vão acreditar no futuro. Isso é intercessão profética. É quando eu rezo pelos frutos. Eu vou fazer uma missão, eu vou fazer uma pregação, eu vou fazer alguma coisa e eu já rezo pelos frutos que aquilo vai dar para Deus. Senhor, eu já te bendigo pelas pessoas que vão escutar, pelas pessoas que vão estar lá. Quando eu vim para cá para a missão, eu fiz isso, eu rezava: Senhor, já quero rezar pelas pessoas que vão estar lá, que vão estar lá, que vão me receber, que vão me acolher, pelas pessoas que vão me escutar, pelas pessoas que vão experimentar daquilo que eu estou levando, pelas pessoas que vão me ajudar a ser de Deus. Isso é intercessão profética. Eu já começo a rezar e interceder por aquilo que vai vir no futuro. Por exemplo, uma mulher grávida: Senhor, eu já rezo, abençoo para que meu filho tenha saúde, para que cresça bem. Uma mãe que reza pelos filhos que vão crescer, já rezo pela escola que meu filho vai estudar, já rezo pela universidade que ele vai estar. Isso é você rezar já pelo futuro, por aquilo que vai acontecer. Senhor, eu rezo pelo meu matrimônio, rezo pela conversa que eu vou ter, pela reunião que eu vou ter daqui a 2 semanas, para que seja de Deus, para que eu tenha discernimento e sabedoria para falar. Então isso é rezar consagrando a Deus aquilo que também vai vir. A gente consagra a Deus o hoje, mas consagra a Deus aquilo que vai vir também, né? Não é querer viver o que vai vir, mas é consagrar a Deus aquilo que vai vir, aquilo que está à frente e adiante de nós. E por fim, também esse Evangelho de São João, no capítulo 17, vai falar muito sobre a unidade, né? Porque a unidade é o grande dom do Espírito Santo, porque temos vários dons, vários carismas, vários chamados, várias vocações, mas todas são dadas por um único Espírito. Então, se a igreja ela é conduzida por um único Espírito, que é o Espírito Santo, não é o espírito de porco, não é o espírito de zombaria, nada disso, mas é o Espírito de Deus, o Espírito Santo que conduz a igreja, aquele que estava desde o Gênesis pairando sobre as águas e desceu sobre os apóstolos e está com a igreja até hoje. Então é esse Espírito que gera unidade na igreja. Se não vivemos uma vida no Espírito, não temos unidade, acabamos tendo divisão, competição, separação, exclusivismo, né? Acepção de pessoas. Por isso devemos viver uma vida no Espírito, naquele que dá ordem na igreja desde o início, porque pairava sobre as águas e quando a terra ainda estava informe, e por ele todas as coisas tomaram forma e ganharam vida. Então deixemos com que o Espírito Santo, esse que vamos celebrar no próximo domingo, que estamos na sua novena, deixemos com que o Espírito Santo gere unidade em nós, para que amemos uns aos outros e caminhemos juntos com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.